Eu diria que a razão pela qual Jamie Dimon publicamente não gosta do Bitcoin é porque ele está fortemente interessado na ideia de dinheiro programável e de vigilância. Talvez ele queira mudar sua opinião sobre o Bitcoin em relação a ser um ativo de reserva, especialmente agora que pessoas como Larry Fink se manifestaram e abraçaram a criptomoeda. Vale lembrar que Larry Fink também era contra o Bitcoin alguns anos atrás, e desde então adotou uma postura muito diferente. Acredito que isso será verdade para muitos dos grandes nomes de Wall Street, que têm sido muito negativos sobre o Bitcoin nos últimos anos. Nessa entrevista recente sobre o que o Bitcoin fez com a Whitney Webb, aprendemos sobre como os players poderosos da indústria financeira e suas motivações que podem potencialmente impulsionar ou destruir o Bitcoin. No momento dessa discussão, o Bitcoin está sendo negociado a $63 mil, com uma queda de 1% nas últimas 24 horas e um aumento de 10% nos últimos 7 dias. Whitney Webb explora a intricada rede das figuras influentes como Larry Fink e Jamie Dimon, analisando seu impacto potencial no futuro do Bitcoin. Ela discute as relações complexas entre grandes instituições financeiras, agências governamentais e mercados de criptomoedas, destacando as agendas ocultas que podem moldar o cenário das moedas digitais. Então, lucra comigo e perceba que os insights de Whitney Webb revelam um delicado equilíbrio entre a natureza descentralizada do Bitcoin e as estruturas de poder centralizadas, que buscam controlá-lo ou aproveitá-lo. Então, abre aspas. Pense em alguém como Larry Fink, que afirmou que os mercados preferem governos totalitários e autoritários, porque há menos risco. Isso é melhor para alguém como Larry Fink, pois eles podem ganhar dinheiro com menos risco, sabendo como negociar e comprar ativos. Essa situação é facilitada por sua relação simbiótica com o setor público, razão pela qual Fink é um dos principais defensores do capitalismo das partes interessadas. No entanto, isso é ruim para a liberdade. JP Morgan, por exemplo, fez muito em termos de tokens de depósito, ou depósitos tokenizados, como a moeda do JP Morgan, que gerou uma quantidade significativa de dinheiro em transações em apenas alguns anos. Dimon não é avesso aos avanços da fintech e aos interesses de governos ou agências de inteligência que promovem moedas programáveis e rastreáveis, como os CBDCs. A crítica aos CBDCs é justamente porque são programáveis e permitem vigilância, não necessariamente porque são emitidos por um banco central. Mesmo que o governo não esteja diretamente envolvido na programação e vigilância, instituições como JP Morgan podem estar fazendo isso e repassando as informações ao governo. No final, não faz muita diferença quem está realizando a vigilância. Como mencionado anteriormente, pessoas como John Reed, que ajudaram a construir essa indústria, são grandes defensores da vigilância financeira. Você colabora com as pessoas que os ajudaram a alcançar as posições de poder que ocupam agora, facilitando o avanço dessa agenda que todos nós estamos sendo rapidamente empurrados. Fecha aspas. Como acabamos de ouvir Whitney Webb discutir, os players poderosos no Bitcoin estão corrompidos. Vamos ouvi-la explicar mais sobre empresas como a Endeavor e os riscos em torno das CBDCs e da identificação digital. Webb destaca as conexões preocupantes entre as principais instituições financeiras e seu envolvimento na formação da moeda digital. Ela aponta como empresas como a Endeavor, com laços com figuras influentes, tanto no setor público quanto no privado, estão se posicionando para potencialmente controlar ou influenciar o futuro das finanças digitais. Ela enfatiza os riscos associados às moedas digitais do Banco Central, às CBDCs e aos sistemas de identidade digital, alertando que podem levar ao aumento da vigilância e da perda da privacidade financeira. Webb argumenta que esses desenvolvimentos podem representar uma ameaça significativa à descentralização e à natureza pseudônima do Bitcoin. Então, lucra comigo e vamos ouvir o que Whitney Webb e o podcast What Bitcoin Did têm a dizer sobre a Endeavor e os CBDCs. Abre aspas. A Endeavor é vista como o resultado de experiências anteriores de entidades que realizaram ações semelhantes. Em nosso último artigo, falamos sobre o Clube de Roma, que estava conectado ao programa Green Plus que estávamos analisando. O Clube de Roma realmente começou através de um grupo chamado Adela, financiado pela família Rockefeller e outros titãs da indústria, principalmente na Europa Ocidental e na América do Norte. O foco deles era desenvolver o ambiente empresarial e econômico da América Latina. Eles escolhiam empresas para receber uma quantidade insana de capital com base no contexto do país,
garantindo que nenhuma outra concorrente pudesse igualar esse nível de investimento. Essas empresas escolhidas chegavam ao topo, e seus líderes se tornavam oligarcas locais, devendo seu poder e influência aos financiadores. Se esses financiadores, como a família Rockefeller, quisessem uma política específica implementada na América Latina ou um favor, é improvável que fossem recusados. Essa poderosa rede ocidental exerceu grande influência na América Latina por muito tempo. O perturbador é que as mesmas pessoas envolvidas na Adela, como os Rockefellers, foram grandes promotores da desindustrialização e despovoamento da América Latina, criando instabilidade e outras questões. Um memorando de segurança nacional escrito por Kissinger essencialmente disse o mesmo, enquadrando-o como uma ameaça à segurança nacional. A Adela tinha uma imagem pública positiva na época, com destaque em revistas como a Time. No entanto, quando olhamos para um grupo como a Endeavor, embora seja enquadrado como positivo em toda a América do Sul, os problemas surgem com as pessoas que desenvolveram a Endeavor, incluindo Rothenberg e Kellner. Eles têm laços preocupantes, como documentamos na peça, especialmente figuras como Pierre Omidyar do eBay e a família Bronfman, que financiaram a Endeavor com milhões de dólares. Há todo tipo de conexões a serem feitas, muitas das quais já abordamos, mas há muito mais a ser dito sobre isso. Quando você examina as filantropias em geral, verá que muitos desses oligarcas controversos têm um grande interesse em financiar jovens líderes globais. Isso é evidente pelo programa Jovens Líderes Globais do Fórum Econômico Mundial, que se tornou notório nos últimos anos. O presidente cessante do VEF, Klaus Schwab, mencionou em vídeo que o programa é eficiente porque penetra nos gabinetes de governos. E muitas pessoas apontaram que durante a pandemia de Covid-19, esses jovens líderes globais estavam em cargos de decisão em diversos países. Isso poderia explicar por que muitos países adotaram posturas e políticas semelhantes em relação à pandemia. A Endeavor é uma rede similar. Muitas pessoas envolvidas na criação dos jovens líderes globais também estiveram ligadas à Endeavor. Essas pessoas não estão apenas no setor público, mas também no setor privado. E a Endeavor foca especificamente no setor privado em mercados emergentes. Como discutimos anteriormente, há um grande interesse em tornar a América Latina dependente dos Estados Unidos, tanto financeiramente quanto em termos de recursos. Figuras influentes no poder, como John Bolton, ex-assessor de segurança nacional de Trump, expressaram que a América Latina é essencialmente nossa. Esses esforços para controlar a região incluem desenvolver paisagens corporativas semelhantes às da Adela, mas com uma aparência centralizada apenas no nome. Eles compartilham muitos dos mesmos financiadores e conexões. Quando essas pessoas poderosas chamam, esses empreendedores podem ser influenciados. As principais empresas apoiadas pela Endeavor, muitas das quais estão baseadas na Argentina, estão se tornando plataformas dominantes para comércio eletrônico, fintech e uso de criptomoedas, especialmente em um momento em que uma crise econômica, que considero planejada, força as pessoas a usar essas plataformas. Pessoas como Javier Milei, que foi eleito com a promessa de dolarizar a economia, ainda podem recorrer às stablecoins, que dominam os trilhos de pagamento em cripto. Mercado Livre, o gigante do comércio eletrônico no continente, foi uma das primeiras empresas da Endeavor. Marcos Galperin, um dos cofundadores, criou a Kazakh Ventures com outro empreendedor da Endeavor, financiando milhares de startups. Muitas dessas empresas se sentem em dívida com seus financiadores, pois não querem perder esse apoio financeiro. Fecha aspas. Concluindo com os insights de Whitney Webb sobre a dinâmica do poder em torno do Bitcoin e do sistema financeiro mais amplo, vemos as conexões intricadas entre as principais instituições financeiras, agências governamentais e tecnologias emergentes que podem remodelar o nosso panorama monetário. Diante disso tudo, como os indivíduos podem proteger a sua soberania financeira diante de instituições poderosas que buscam controlar as moedas digitais? Qual o papel dos reguladores em equilibrar inovação com proteção ao consumidor no mercado das criptomoedas? Comenta aqui embaixo, e se esse vídeo foi útil, então lucra comigo, a Gomori Satoshis. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!